as crianças vão ser as maiores beneficiadas com esta palestra. A obra inacabada de Elias. Se quiser acender essa luz aí, essa daí atrás de você, a primeira. Isso, essa. A obra inacabada de Elias. Qual é a obra inacabada de Elias? Qual é a obra que Elias não acabou? De preparar um povo? Vamos ler Malaquias 4:5. Vê se nós estamos vivendo nesse tempo. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Estamos nesses dias? Estamos próximos ao grande e terrível dia do Senhor? Estamos. Todo mundo tem consciência que nós já estamos para lá da unha da estátua. Nós estamos no limite do limite do limite. Então nós estamos nesses dias, nos dias do profeta Elias, que o Senhor prometeu enviar. E qual é a missão de Elias? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse é o último verso do Velho Testamento. É a missão de Elias. E qual é a palavra-chave da mensagem de Elias? Conversão, mudança de vida. O que diz lá? Ele converterá o coração. A palavra-chave é conversão. O que é conversão? Eu estou indo nesse sentido. Né? Aí eu viro para esse sentido. Isso é conversão. Eu estou indo para longe do Éden. Né? Nossos pais foram criados aqui em glorificação, em felicidade, com tudo de bom, harmonia, paz. E nós estamos nos distanciando do Éden. E o Senhor quer que nós nos voltemos para a caminhada de volta ao plano original. De volta para ter a glória do caráter que Ele nos deu no Éden. É isso que o Senhor quer de nós. Por isso que a obra de Elias é uma obra de conversão. É uma obra de voltar ao plano original de Deus. E a conversão de quem? De quem? Da família. Pais e filhos. Coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais, da família. O centro da obra de Elias é a família. Quer destruir um povo? Destrói a família. É o que o mundo está fazendo, destruindo a família. Agora com pai e mãe não precisa mais, pode ser qualquer coisa, e casamento é uma coisa antiga. Destruindo a família, destrói a sociedade, destrói a igreja. Você fortalecendo a família, você fortalece a igreja. A família é a base da igreja. A família é a base da igreja. Foi Deus que criou assim. Israel era formado por famílias. Quando foi tirar sorte para ver quem que estava com o pecado lá da derrota da cidade de Ai, como é que foi feita primeiro tribo, né? Depois a casa, depois a família. Caiu em Acã, família de Acã. Deus constituiu a família. Quem teve no passado a mesma missão de Elias? Vamos ver quem teve no passado a mesma missão de Elias. E os seus discípulos o interrogaram dizendo, os discípulos falando com Jesus, por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Eles devem ter chegado com muito jeito para falar com Jesus, porque desagradável perguntar isso para Jesus, né? Olha, os escribas estão dizendo que Elias tem que vir antes do Messias, né? E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá, só que ele pôs no futuro, mas presta atenção que está no futuro. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não reconheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Muito interessante. Ele fala, Elias virá, e fala, Elias já veio na mesma frase, na mesma hora. Como é que virá e veio? Tem mais de um Elias. Tem o Elias que virá e o Elias que veio. Qual é o Elias que veio? O João Batista. E qual é o Elias que virá? Nós, o terceiro Elias. O que fizeram os Elias anteriores? Elias restaurou a verdadeira adoração. Lembra que eles adoravam Baal, achando que adoravam a Deus? Eles tinham convicção que Baal era Deus. Convicção. Eles não estavam adorando Baal achando que eram pagãos. Eles achavam que aquele era o verdadeiro Deus. Restaurou a verdadeira adoração. Elias achou que estava sozinho.
E João Batista preparou o caminho da primeira vinda de Cristo. Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos. Qual é a nossa pregação hoje? Qual deve ser a nossa pregação hoje? As duas. A junção das duas. Restaurar a verdadeira adoração e preparar a segunda vinda de Cristo. Quem é o terceiro Elias? Olha quem é o terceiro Elias. Eu sou apenas o carteiro. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias. Quem é que vai preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo? Se ele está às portas, é o remanescente de Deus. Nós somos incumbidos de preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Assim como João veio no espírito de Elias para preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. Ou seja, um paralelo entre Elias, João Batista e nós. Está claro isso? Está claro isso para vocês? Isso aqui está em Testemunhos para a Igreja, volume 3. 3 aspectos da vida de Elias. Vamos ver os 3 aspectos. Tanto de Elias como de João Batista. João separou-se dos amigos e das ostentações da vida. Então, o primeiro aspecto, o que é? Separação. Separação daquilo, tudo que te impede de servir a Deus. Segundo aspecto, a simplicidade de sua vestimenta, ou seja, uma reforma do vestuário. Uma peça de vestuário tecida de pelo de camelo. Seu regime alimentar puramente vegetariano. Era uma censura à condescendência com apetite e glutonaria que prevaleciam por toda parte. Aqui o profeta descreve o caráter da obra. Olha o caráter da obra. 3 aspectos. Separação daquilo que nos influencia para o mal. Reforma do vestuário e reforma alimentar. 3 aspectos da vida de Elias. Se nós somos o terceiro Elias, devemos procurar conhecer mais a respeito desses 3 assuntos que o Senhor está destacando aqui. Qual era a situação da igreja na época de Elias? Qual era? Elias viu que Israel estava mergulhado em quê? E como é que estamos hoje? E quando recordou as grandes coisas que Deus fizera a seu favor, foi tomado de tristeza e espanto. Mas tudo isso foi esquecido por quanto do povo? Pela maioria do povo. Ele foi diante do Senhor e com seu espírito constrangido de ansiedade, pleiteou com ele para salvar seu povo, mesmo que fosse por juízos. Então vai lá, Elias, pleiteia com o Senhor, intercede pelo povo, para a salvação do povo, nem que seja por juízos. É o último jeito que o Senhor fala conosco. Você não consegue falar de um jeito ou de outro. O último, como é que ele falou com o jovem, com o filho pródigo? Quando esse chegou no fundo do poço. Aí ele se lembrou do pai. Pode ser que parte dos nossos irmãos só se voltem para Deus quando passarem por tribulações e sofrimento. Pode ser que nossos filhos que estejam fora da fé só se lembrem de Deus quando forem acometidos de alguma desgraça. Mas não importa o que seja, que eles se voltem para Deus. Quem não vier pelo amor, que venha pela dor, mas que venha. Que o Senhor nos ajude a orar pelos nossos irmãos que estão como ossos secos, né? E sonolentos. Posicionamento de Elias diante da apostasia da igreja. Qual era a posição de Elias? Enquanto Israel estava apostatando, Elias ficou como? Não se acomodou, não se adaptou, não flexibilizou, não transigiu, não se adaptou à modernidade, mas permaneceu como o verdadeiro profeta de Deus. Israel apostatando e Elias fiel. Essa deve ser a nossa postura. Eu sou adventista batizado há 50 anos e 3 meses. Isso. 50, eu lembro que se uma mulher tingisse o cabelo, ela perdia o cargo na igreja. Tingisse o cabelo. Entendeu? As coisas vão nós vamos nos adaptando. O que uma geração tolera, a outra aceita. E a próxima promove. E assim vai. Nós fomos nos adaptando ao mundo. Eu não estou defendendo o negócio de tingir cabelo, só estou fazendo uma comparação, entendeu? Só estou dizendo como era e como a gente vai se adaptando. O Odair falou do pastor Campo Longo. Como eu ia dar estudo para ele, vocês lembram? Você come chocolate, bebe café, bebe Coca-Cola, não batiza.
As regras foram afrouxando. Elias permaneceu como leal verdadeiro profeta de Deus. Vamos ver qual é a receptividade da mensagem de arrependimento. Se a nossa mensagem é arrependei-vos, qual é a receptividade? Aqueles a quem Deus escolheu para uma obra importante foram quantas vezes? Sempre recebidos como? Sempre desconfiando. Esse povo, cuidado com ele, é perigoso. Antigamente, quando Elias foi enviado com uma mensagem de Deus para o povo, eles o quê? Não entenderam a advertência. Acharam-no desnecessariamente severo. Isso é muito radical. É muito severo. Pensaram mesmo que ele perdera seu bom senso, porque denunciava o povo favorecido de Deus como pecadores e seus crimes como tão graves que o juízo de Deus seria suscitado contra eles. Satanás e seus exércitos sempre se alinharam. Quando que Satanás se alinhou? Sempre se alinharam contra aqueles que levam a mensagem de advertência e reprovam o pecado. Sempre que alguém vai reprovar o pecado e levar uma mensagem de advertência, tem um inimigo que se arvora contra. Tem um inimigo que se posiciona contra. É sempre, não é só de vez em quando. Qual era a reputação de Elias? Como é que Elias era conhecido? E qualquer um que defenda a honra de Deus a qualquer risco suscitará de uma grande classe. Essa era a reputação de Elias. Condenado pela nação, condenado pelo rei, censurado. Por quê? Porque levava uma advertência. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. A gente precisa entender que o evangelho tem que ser pregado em testemunho. Não é só distribuindo livro, não é só assistindo canal de televisão, não é só rádio 1040, janela 1040. É testemunho, o testemunho é pessoal. As pessoas precisam olhar a gente e ver a gente, né? Nos conhecer. Eles precisam ver em nós o efeito do evangelho. Esse é o testemunho que o Senhor, que vai ser produtivo, vai ser eficaz. E por que Jesus não voltou ainda? Porque esse povo ainda não existe, né? Cristo aguarda como? Com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. É quando o povo viver, o povo de Deus viver o Evangelho, viver esse caráter de Cristo em sua vida, é que a luz vai ser irradiada a todo mundo e vai voltar. Isso nós temos falado aqui várias vezes. Agora eu vou fazer uma relação disso com a obra de Elias. Como é que a gente relaciona isso com a obra de Elias? O caráter perfeito é a última obra entre o remanescente. Essa é a última obra. A hora que tiver um caráter perfeito entre o povo de Deus, Jesus volta. Então qual é a última obra? Um caráter perfeito. A última obra do remanescente é a obra de Elias. Concorda? É a última, antes que venha o grande dia do Senhor, vos enviarei o profeta Elias. Então a última obra do remanescente é chamada de obra de Elias. Estão caminhando junto com esse raciocínio? O caráter perfeito é a última obra. E a última obra é a obra de Elias. Então eu posso, pela propriedade transitiva, dizer que a obra de Elias é a conversão da família. Essa é a obra de Elias. Caráter perfeito é a conversão das famílias. Quando nós falamos em caráter perfeito, que Deus está esperando que a sua igreja... Sim. O caráter perfeito. Conversão da família. Sim, agora usando a propriedade, o caráter perfeito é a conversão das famílias. A obra de Elias daqui para cá é só a sequência. A obra de Elias é a conversão da família, portanto o caráter perfeito é a conversão das famílias. O que o Senhor pede é que as famílias se convertam. A obra é individual, mas ela deve ser feita no lar. Como é que uma criança de 10 anos vai desenvolver caráter perfeito se não depender dos pais? Como? Como é que um lar dividido pode produzir filhos de caráter perfeito? Se o pai puxa para um lado e a mãe para o outro. Não tem como, difícil. Quase impossível essa obra. Então nós temos que buscar a obra no lar. A obra tem que ser feita no lar. E quem que é o responsável pela espiritualidade do lar? O pai. O pai. A mãe tem uma grande função. A obra da mãe é de santificar o marido, ser conselheira, ser intercessora. Agora o pai é o sacerdote do lar. É ele que reúne a família em torno de si de manhã à tarde. É ele que ergue o altar da família. É ele que lidera espiritualmente a família. É ele que coloca
A família nas mãos de Deus suplica pelo perdão. Então, por que Jesus não voltou? Porque as famílias remanescentes ainda não estão convertidas. Jesus não voltou por causa das famílias não convertidas. As nossas famílias não estão convertidas. O índice de divórcio na igreja adventista é igual ao índice do mundo, 50%, sabia? É igualzinho do mundo. Também o namoro é igual ao do mundo. Os interesses são iguais do mundo. O resultado vai ser igual ao do mundo. Não, o lugar vai ser diferente, se faz tudo igual. Sabe qual é o índice de divórcio dos menonitas? Sabe qual é o índice de divórcio dos menonitas? 0. 0 divórcio. Sabe qual é o índice de abandono da fé dos nossos filhos? 70%. Isso dos que saem da igreja, não estou dizendo que são fiéis, não. Dos que saem da igreja. E dos menonitas? Menonita é aquele povo que vive no sítio, que vive... é uma ala dos Amish, né? Quer dizer, os Amish são uma ala dos menonitas. Aqueles que vivem no, assim, fora do sistema. Eles seguiam Meno, né? Meno, a gente mais fala de Meno, no século XVI, da Anabatista. Isso. O índice de afastamento da fé dos filhos dos menonitas é 10%. E a maioria volta. Eles, quando chegam a certa idade, eles são liberados para saírem da comunidade. E 10% só, 90% volta, 10% não volta. Mas, com o tempo, esses 10% voltam também. Quase 0. E eles não têm a verdade. Mas eles seguem uma parte da verdade que nós não seguimos. Eles estão livres da influência do mundo. E nós, com a verdade, estamos totalmente influenciados pelo mundo. Só um ingrediente que eles têm já faz tudo isso. E o Senhor pede isso de nós. Livre os seus filhos da influência do mundo. Quão bom seria para a nossa igreja se a gente atendesse esse aspecto da verdade. E ainda com toda a verdade que nós temos, seria uma bênção. As famílias remanescentes não estão convertidas, está como Israel antigo. Nós estamos adorando Baal, achando que estamos adorando Deus. Qual é a maior prova do cristianismo? A maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada, bem disciplinada. E isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa poderá fazer, pois é um testemunho vivo de seu efetivo poder sobre o coração. Serviço Cristão 208. Qual é a maior prova do poder do cristianismo? Qual é? Bem disciplinada e bem ordenada. Nenhuma outra coisa poderá fazer. Olha, pode fazer congresso, pode fazer site, pode fazer escola missionária, pode fazer o que você quiser. Pode fazer um canal de televisão. Nenhuma outra coisa poderá fazer melhor do que uma família cristã bem ordenada. Olha o poder que tem. E aonde Satanás vai atacar? A família. Porque ele sabe que a família é poderosa para poder apresentar o poder do cristianismo ao mundo. Vamos ver mais um texto parecido com esse. Vocês vão agora, acho que alguns conhecem, mas uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Está vendo o poder de uma família bem ordenada? Mais do que, não é todos os sermões que você pode pregar, é mais do que todos os sermões que se possam pregar. Pega todos os sermões juntos e uma família fala mais em favor do cristianismo do que os sermões. Sabe por quê, irmãos? Contra fatos não há argumentos. Mostre uma família bem ordenada e não tenho o que argumentar contra ela. Eu apresento um sermão, tem um monte de contra-argumentos que as pessoas podem levantar. Mas contra uma família bem ordenada, o que é que se fala? Quando ensinar os filhos? Quando é que a gente deve ensinar os filhos? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Onde que as palavras têm que estar? Tem que estar no coração, senão a gente não consegue ensinar.
E a elas ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Se a gente não está perto dos filhos, como é que a gente pode fazer isso? A gente põe os filhos no depósito de criança e vai trabalhar. Quem que ensina os filhos? Quem que vai ensinar os filhos? Andando pelo caminho, você não anda no caminho com ele, ele está andando no caminho com o outro. Você nem levanta com ele, nem deita com ele, pode dar isso caso. Primeiro a palavra no coração, e depois ensinar aos filhos. Isso quer dizer em todo o tempo. Os filhos têm que estar junto com os pais. Como é que eles vão aprender? Por imitação. Os filhos aprendem por imitação. Um dia eu estava escovando os dentes e eu vi a minha filha assim, pequenininha. Sim, estava fixada assim. O que eu estava ensinando ela a fazer? Escovar os dentes. Ela estava só me olhando. Podemos fechar a porta do céu para os filhos? Será que a gente pode fechar a porta do céu para os filhos? A esposa levar a menina no banho? Esperar ela voltar. Enquanto isso eu vou contar uma historinha que ela já sabe e os outros não sabem. A Marianinha, eu queria que ela lesse a Bíblia. E ela tinha a biblinha dela, que ela lia ainda lia devagarzinho, né? Então ela tinha a biblinha especial para ela, Bíblia de criança. E eu falava para ela ler a Bíblia, mas ela não se interessava de ler a Bíblia. Então, a hora que eu li a minha Bíblia, ela não estava acordada. Então o que eu fiz? Eu mudei a rotina e comecei a ler a Bíblia depois do almoço. Eu almoçava e ia sentar no sofá e ler a Bíblia. Sem eu falar nada. Em alguns dias ela estava lendo a Bíblia dela do meu lado. Sem eu dizer nada. Se eu falar, filha, venha ler com o papai. Nada. Só sentei e li. E ela estava com a Biblinha dela lendo do meu lado. Esse é o poder do exemplo. Se a gente chega atrasado na igreja, 9 horas na igreja é um desastre. Tem 3 pessoas. O que abriu a igreja, o que vai fazer a abertura lá na frente, e às vezes o cara do som. Quase ninguém na igreja. Se você chegar atrasado na igreja, o que você está ensinando para o seu filho? Que não é importante. Porque no serviço você não atrasa. Para o avião você não atrasa. Para o ônibus você não atrasa. Para a consulta médica você não atrasa. Para um compromisso qualquer comercial você não atrasa. Mas para a igreja você atrasa. Aí o que o filho está aprendendo? Você não precisa falar nada. Ele está aprendendo que aquilo, Deus não é importante. Ele é menos importante que as outras coisas que você não atrasa. E a gente vai ensinando assim os nossos filhos. Quando a gente critica o pregador na hora do almoço, e fala do sermão, etc., podemos até ter razão. Mas o que os filhos vão aprender? A criticar, a não valorizar o que foi falado. Se o sermão foi fraco, irmãos, foi ruim, foi até errado, vamos pegar o tema e redesenvolver em casa sem comentar nada do sermão. Se o pastor pregou algo assim, ou o irmão pregou algo, o que ele falou? Falou disso aqui, vamos pegar esse assunto e ampliá-lo em casa, sem tocar nos erros dele, mas vamos aproveitar o tema e falar da verdade. As crianças que vão para a igreja precisam ser ensinadas a prestar atenção. Não é ficar desenhando de costas para o púlpito, joelhada no chão, fazendo desenho no banco. Não é lugar de desenhar. Presta atenção, sempre fica ali prestando atenção. Hoje ela escuta uma palavrinha, outro dia ela escuta outra, você explica para ela uma coisinha do sermão, e ela vai aprendendo. Pode fazer, às vezes, uma palavra que você acha que vai ser falada, proferida várias vezes, por exemplo, amor. E ela fazer um tracinho cada vez que o pregador falar essa palavra. Depois você vê quantas vezes ele falou. Alguma coisa que esteja relacionada com a pregação e não fora dela. Sim. Vocês entenderam? Dá uma folhinha de papel para ela, ensina ela a fazer aqueles quadradinhos, né? Cada vez que o pastor falar fé, amor, a palavra que você achar que ele pode falar, ela vai ficar prestando atenção para ver a palavrinha que ele vai falar. Entendeu? Canta com seu filho.
né? Abre o inário, mesmo que ele não saiba ler, põe o dedinho dele nas palavras que está cantando. Sabe? Faz o culto ser interessante, adaptado à família. Não é só rotina, o culto, as crianças têm que entender. O que você entendeu disso, filho? O que você entendeu? Explica. Outro dia explica. Repete a mesma meditação 20 vezes se precisar, até que ele entenda. Ele vai começar a interpretar texto. A hora que ele aprender a interpretar texto, ele se torna um autodidata. Não precisa mais de professor. Hoje as pessoas não sabem interpretar texto, lê e não entende. A gente ensina isso nos cultos. Podemos fechar a porta do céu para os filhos? Da palavra de Deus e dos testemunhos do seu Espírito tem irradiado luz. Da onde vem luz? Palavra de Deus e testemunho. Bíblia e testemunho, vem luz. Para que ninguém precise errar quanto ao seu dever. Ou seja, Deus deu luz lá. Palavra e testemunho. Tem a luz para ninguém errar. Deus deseja que os pais criem os filhos para conhecê-lo e respeitar suas leis. Para que é para criar os filhos? Conhecê-lo e respeitar suas leis. E deve ensinar seus pequeninos, como membros mais novos da família, para que tenham um belo caráter e temperamento amável, a fim de estarem preparados para brilhar nas cortes celestes. Qual é o temperamento que os filhos devem ter? Amável, um caráter belo. E isso vem por ensinamento. Isso não nasce com a criança. Respeitar as leis. Isso é respeitar as leis. Isso é muito importante, respeitar. Você não respeita a lei de não sair para lá, vai respeitar qual? De guardar o sábado. Ó, filho, não pode sair. Aí o filho sai. Se a gente e não acontece nada. Permite que eles desobedeçam sem consequências, a gente está falando que a lei de Deus é a mesma coisa. Sim. Eles vão aprender sobre o que é a lei de Deus através das nossas leis familiares. Então é muito importante, é importante saber julgar quando que uma criança ela está sendo, ela está entrando em rebelião, mesmo que de uma forma sutil, ela está entrando em rebelião contra a sua autoridade. Então você tem que falar a mesma coisa, e fala a mesma coisa, e fala a mesma coisa, e entra mesmo e sai mesmo, você está falando a mesma coisa com os seus filhos, eles estão em rebelião contra você. Alguma coisa tem que ser feita, senão você não vai estar cumprindo o papel que Deus colocou sobre você, que é ordenar a sua família. E mais tarde, a chance dele não respeitar as leis de Deus é muito grande. Teve uma família que veio aqui, eu não vou citar o nome nem sob tortura, mas o menino mais velho saiu, a mãe falou, não saia, filho, não saia da porta para fora. Aí o menino saiu, aí o outro ficou aqui dentro, virou para mim e falou assim, ele saiu e não aconteceu nada. As crianças são muito espertas. O que ele está entendendo? Que não tem punição nenhuma. Aí os pais perguntam, filho, por que você desobedeceu ao papai? Por que você não fez o que a mamãe falou? A criança não sabe verbalizar, mas eu vou responder por elas, porque não acontece nada. Porque o pai é frouxo, a mãe é frouxa, não acontece nada, ele vai desobedecer. Ele não tem consciência, fala, não, eu quero agora magoar meu pai. Não, é que não tem consequência. Se não tem consequência, ele vai fazer porque nada acontece. E vai continuar fazendo. E hoje é sair fora, amanhã é pegar o carro escondido, amanhã é pegar dinheiro da carteira da mãe, e as coisas vão aumentando, amanhã é sair com alguém que você não queira. A fim de estarem preparados. Negligenciando o seu dever. Qual é o dever? Está aqui, ó, criar os filhos para conhecer a Deus e respeitar as suas leis. Negligenciando o seu dever e transigindo com os filhos no mal. O que é transigir com os filhos do mal? É deixar que as coisas aconteçam sem punição nenhuma. Deixa acontecer. Vai falando, só falando. Fecham-lhe as portas da cidade de Deus. Esses fatos devem ser inculcados nos pais. Devem eles levantar-se e assumir sua obra há muito negligenciada. Orientação da criança 11, logo no comecinho da orientação da criança. Por isso, eu recomendo o livro dos Menonitas, o que a Bíblia diz sobre a educação de filhos. Muito bom. É muito bom. Muitas coisas elucidaram na minha mente e elas têm, assim,
o respaldo do Espírito de Profecia. Mas o Espírito de Profecia muitas vezes fala de formas assim, genéricas, como para a gente extrair princípios, mas às vezes a gente não sabe colocar na prática. E esse livro é bastante prático. Sim. Eu acho que deve ter por aqui. Se não tiver aberto aqui, eu Tem, tenho em casa para vocês darem eu acho que uma estão olhada. todos fechados, mas eu tenho um aberto em casa. Então, esses fatos devem ser inculcados nos pais. É o que eu estou fazendo. Eu estou tentando inculcar em vocês. Inculcar a necessidade de educar os filhos da obra, da maneira como o Senhor manda, que não é da forma como nós fomos educados. Às vezes a gente repete a nossa educação ou quer fazer o oposto porque a nossa educação foi ruim. Alguns pais tiveram, quando eram pequenos, tiveram os pais muito rigorosos. Eu não quero que meu filho tenha esse tipo de educação. Aí vai para o outro lado, afrouxa de tudo. Entendeu? Então, às vezes a gente ou quer imitar ou quer fazer o oposto, sendo que nenhuma das duas situações é boa. A situação boa é aqui, ó. Ninguém precisa errar, porque Deus deu na sua palavra, nos testemunhos, a luz que a gente precisa. É só buscar, na luz da palavra de Deus, o que a gente precisa fazer para educar o filho. Que tipo de caráter o filho deve ter? É o caráter de Apocalipse 14:5. Irrepreensível. Irrepreensível, caráter irrepreensível. O poder das palavras. Gente, o poder das palavras é impressionante. E tem duas fontes mais críticas na educação dos filhos. Uma é a palavra e outra é a mesa. Na mesa, a gente percebe um grande desafio para a educação. Sabia disso, irmã? Que é na mesa? Criancinha de tenra idade, os pais perguntam: o que você quer comer, bem? Como vai perguntar para a criança o que ela quer comer? Ela não pode decidir o que ela quer comer. É o pai que faz o prato dela. Até educadores, pensadores da educação no mundo falam sobre isso. Sim, a criança não tem capacidade de escolher. Ela vai escolher pela cor, pelo formato. Aí você fica, que é isso? Isso aqui é assim, assim. A mamãe põe azeite, a mamãe pica em estrelinha. Sabe, tá dando para a criança uma autoridade, uma regalia que ela não pode ter. Ela não tem capacidade de escolher. Os pais escolhem, os pais fazem o prato. Faço na quantia que ela pensa que o prato é para a criança, não é para o adulto. Põe um pouquinho. E só repete algo depois que acabou tudo. Ela comeu uma coisa, quero mais. Não, primeiro acaba tudo, depois repete. Não vai dar mais algo enquanto tem coisa no prato. É isso aí, irmã? Ou não? Então acaba isso primeiro, aí repete. Bom, vocês conhecem a história do forninho, né? Funciona. O poder das palavras. Então a mesa é um centro de educação muito importante. Se as crianças aprendem a se comportar à mesa, vocês vão já ter 50% da educação feita. E a outra parte são as palavras. Olha como é que tem que ser as palavras. As palavras são um indício de que se acha no coração. Da abundância do seu coração fala a boca. Mas as palavras são mais que um indício do caráter. Tem poder de reagir sobre o caráter. O que a gente fala é um indício do que tem dentro de si. E essa mesma fala age sobre o caráter. Olha como o negócio é importante. Você fala e aquilo que você fala age sobre você. Transforma você mesmo. Os homens são influenciados por suas próprias palavras. Como é que a gente deveria ensinar nossos filhos a falar? Criança que fala reclamando, sempre com o bebê, não atenda. Falou uma vez, não atenda. Falou a segunda vez, castigo. Criança não pode falar mole. Sabe falar bem. Não pode falar assim. Fala, mamãe, eu gostaria disso. Fala normal. Por que tem que falar chorando? E os pais não podem atender. Se falar chorando, tem que ter a consequência. Isso é uma forma de amar os filhos. Entende? Irmãos, por favor, eu não estou fazendo crítica a ninguém. Eu enfrentei vários problemas desses ou piores na minha casa. Entende? Errei muito na educação, em fase da educação dos meus filhos. Eu estou simplesmente tentando ajudar os que estão ainda em tempo de educar os seus filhos. Então, por favor, não pegue como crítica, mas como
uma atitude de amor e cooperação, porque os filhos são herança do Senhor. E é muita responsabilidade para nós. É obrigação dos pais inculcar nos filhos bons hábitos de linguagem. Tem que falar certinho, filho. Tem que pedir por favor, pedir licença, falar muito obrigado. São 3 palavrinhas que as crianças precisam aprender. Cadê o por favor? Quero isso. E o com licença, por favor, muito obrigado. Eu posso fazer uma observação também? Às vezes a gente premia os filhos que são egoístas. Por exemplo, você tem uma criança e outra. Uma criança quer o brinquedo da outra. Aí o que você vem para não dar briga, para não dar conflito, o que você fala? Vem aqui que eu te dou um negócio melhor. E aí você dá para aquela primeira que queria o brinquedo da outra alguma coisa melhor. O que você fez? Você fez com que a criança pensasse assim, eu só largo aquilo lá se eu ganhar algo melhor. Ou seja, você está incentivando o egoísmo. Outra coisa, ou seja, a criança ela tem que aprender que algumas coisas ela não vai poder pegar. Sendo pequenininha, sendo grandinha, sendo do jeito que for, ninguém morre de vontade de pegar um negócio e não poder. Vai espernear para gritar? Se gritar, se espernear, tem suas consequências. Castigo. Está chorando sem motivo? Vai chorar com motivo. Outra coisa que a gente faz, se tem uma pequena querendo uma coisa de uma grande, você chega para a grande e fala assim, você precisa dar ou para sua irmãzinha, ou para sua coleguinha, porque você é maior. Gente, se Deus falou nos seus mandamentos, não cobiçarás, o que você está fazendo? Você está ajudando a pequena, ou a que você acha que deve ser premiada, em detrimento da outra. Deus valoriza a propriedade particular, quando Ele diz, não cobiçarás. Então, uma criança, ela tem o direito de não querer dar o seu brinquedo para outra, brincar. Lógico, você vai trabalhar o que é possível, se é possível dar. Mas a gente, às vezes, é injusto na maneira da gente educar os nossos filhos. Sem querer, a gente tem incentivado eles em sentimentos negativos. A gente precisa tomar cuidado com isso. O que eu vejo que acontece é que a gente quer evitar conflito. Então, para evitar conflito, faz qualquer coisa. Tem que pensar qual é o princípio que está por trás disso. O conflito, ele faz parte da educação. Sim, não existe educação sem conflito. Tem que fazer parte. Agora, o que é o certo? Não é o que vai evitar conflito. Por isso que numa escola, ou babá, eles nunca vão fazer isso. Eles vão querer evitar conflito o tempo todo. E vão satisfazer as crianças em tudo que é possível para evitar o conflito. E vão educar crianças de forma egoísta. Vamos continuar lendo. Desde os primeiros, a melhor escola para esse fim é a vida doméstica. Qual é a melhor escola para educar nos filhos hábitos de linguagem? Desde os primeiros anos deve a criança ser ensinada a falar respeitosamente e com amor. Desde os primeiros anos, a seus pais e aos outros. Ensinar-se-lhe-á que somente palavras gentis, verdadeiras e puras lhe devem sair dos lábios. Palavras como? Gentis, verdadeiras e puras. Os pais mesmos devem estudar diariamente na escola de Cristo. Assim poderão ensinar aos filhos por preceito e exemplo o uso da linguagem sadia e repreensível. Esse é um dos maiores deveres e da maior responsabilidade. Qual é um dos maiores deveres e da maior responsabilidade? Ensinar a linguagem sadia para os filhos. Ensinar a falar com respeito, com amor, de forma verdadeira. 2 Reis, capítulo 5. O que traz em 2 Reis? Que história que traz 2 Reis, capítulo 5? Traz a história de uma menina que foi levada como escrava. Não fala o nome dessa criança. Mas com certeza ela teve pais que a educaram bem. Porque uma meninazinha que foi tirada do seu lar, que foi submetida a trabalho forçado, se ela não tivesse aprendido os deveres em casa, se ela não tivesse aprendido a obediência, a submissão, ela não seria reconhecida no seu emprego como uma pessoa verdadeira. Imagina uma criança falando
uma coisa tão absurda que era ser curado da lepra, que alguém ia dar ouvidos para essa criança se ela não fosse realmente, se a sua vida não fosse um testemunho. Fazer um chefe de uma nação, ir para outra nação, uma viagem longa e custosa, pela palavra de uma criança. Veja só o poder de uma criança quando ela é bem educada. E a gente sabe os resultados disso. A conversão de Naamã. Pela vida de uma menina que foi bem educada. Que estava ali trabalhando. Com certeza ela não tinha hora para brincar. Viu? Nossa ocupação neste mundo é ver que virtudes podemos ensinar nossos filhos e família a possuir. Nossa ocupação não é o nosso trabalho de ganhar pão. É que virtudes podemos ensinar nossos filhos e família a possuir, a fim de que exerçam influência sobre outras famílias. Uma família bem ordenada e disciplinada é mais preciosa aos olhos de Deus do que o ouro de Ofir, mesmo que o mais fino ouro de Ofir. Ensinar nossos filhos as virtudes. Antes de corrigir os filhos. O que tem que acontecer antes de corrigir os filhos? Olha, isso aqui é muito importante, irmãos, muito importante. Caso vossos filhos sejam desobedientes, olha, é uma exceção. Caso sejam, devem ser corrigidos. Se é desobediente, tem que ser corrigido. Agora, veja só antes de corrigir. Antes de corrigi-los, ide à parte e pedi ao Senhor que abrande e domine o coração de vossos filhos e que vos dê sabedoria ao lidar com eles. Gente, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Cada criança tem um diabo para atormentá-la, assim como nós também. Então, às vezes uma criança está assim, irrequieta e está fazendo bagunça, tem que entender que tem um diabo atormentando também. E a nossa guerra é espiritual. Então a gente tem que ir à parte e orar ao Senhor, pedindo para que Ele proteja os seus filhos, para que Ele abrande o coração da criança e lhes dê sabedoria para lidar com eles. Nunca soube, Heleninha falando, nunca soube, em caso algum, que esse método falhasse. Se a sua maneira de educar está falhando, é porque você não está usando esse método. Uma vez a minha filha veio falar para mim, pai, não sei o que fazer. Eu bati na Graziela, bati para valer, e ela falou assim, pode bater que eu vou desobedecer. O que eu vou fazer? Se eu bater mais, eu vou machucar. Eu não posso bater mais forte do que eu fiz. Sabe como é que foi resolvido isso, irmãos? Com oração. Com oração. Tem crianças que são obstinadas. Só o poder de Deus para resolver. A vara é um instrumento estabelecido por Deus. Mas antes da vara, o que a gente tem que fazer? Antes de corrigi-los, o quê? Oração. Não é a nossa ação que vai resolver. A nossa ação coopera com Deus. Quem resolve é Deus. Todos os problemas são resolvidos por Deus. Só que a gente precisa ir a Ele pedir sabedoria para lidar com o problema. Que Heleninha nunca soube um caso que esse método falhou. Então não tem caso sem solução. Tem método mal aplicado. Não podeis fazer uma criança compreender as coisas espirituais quando o coração dos pais está cheio de ira. Bater um filho nervoso, você estando nervoso, bater um filho, não vai corrigir o filho. Não vai corrigir. Como e quando corrigir? Deveis corrigir vossos filhos com amor. Esse é o como. Não permitais que sigam o seu próprio caminho até que estejais irados e então os castigueis. Você vai se enchendo, deixando a coisa chegar no limite, aí você explode. Tal correção só ajuda o mal em vez de remediá-lo. Por que a gente demora em corrigir? Tem que corrigir na primeira ocorrência. Na primeira vez que falou não e desobedeceu, é a correção. Agora você fala 30 não, aí vai corrigir. Aí já está de paciência inflada. Aí não aguenta mais corrigir. Uma vez falou, se pedir a segunda vez, lá em casa era o seguinte, pediu, o pai falou não. Se eu pedisse a segunda vez, já era castigo. Não é que eu não ia ganhar, que eu não ia ganhar mesmo, já era um não. Agora o segundo pedido já era castigo por pedir a segunda vez. Simples assim, você faz isso 2, 3 vezes, não pede mais. Agora a criança pede, aí você vai explicar. Olha, papai vai explicar a você porque que você não pode ir lá, porque está chovendo, vai molhar o pezinho, e não sei o que, está escuro, você vai cair, porque o cachorro está solto. Não tem que explicar. Primeiro obedece e depois explica. Só depois de obedecer que se explica. Criança não tem que obedecer porque ela compreendeu a explicação.
criança tem que obedecer porque o pai mandou. Ponto final. Será que ela tem capacidade de entender tudo? Não tem. Então, primeiro obedece. E depois, se for o caso, explica. Se ela ficar dependendo de explicação, e quando a gente não tiver explicação das coisas de Deus, nós não vamos obedecer porque a gente não sabe as razões que Deus deu para nós? Pode ser que a gente não saiba porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas se Deus falou, ponto final. Esse castigo aí é como, irmão? Os castigos têm níveis, irmã. Aquele livro, o que a Bíblia fala sobre educação de filhos, ele ensina como castigar, né? Crianças pequenas geralmente precisam apanhar mesmo, porque elas não entendem outro castigo. Então elas apanham e é com vara. Às vezes, elas precisam pagar pela consequência. Por exemplo, vamos usar um exemplo do que aconteceu aqui. Ela quebrou a xícara. Ela precisa saber que ela tem responsabilidade sobre o... Não fez de propósito. Talvez ela tenha desobedecido ao não mexa nisso aqui. Ou não mexa nas coisas que não são tuas. Você já vem falando, mas ela vem desobedecendo. Às vezes ela pode não compreender o que você falou, então você precisa se certificar de que ela compreendeu. Uma vez que ela compreendeu e ela caiu no erro, ela tem uma consequência que é quebrou. E agora? O que a gente vai fazer? Ela precisa pagar aquilo que ela quebrou. Então ela vai fazer alguma coisinha para ajudar a devolver aquilo que ela prejudicou a outra pessoa. Outra coisa é saber se ela realmente fez isso foi uma arte, né? Uma arte, deixou cair, quebrou, não quebrou de propósito. Outra coisa é você falar assim, não mexa nisso aqui, e ela vai e mexe. Aí quebrando ou não tem que ter consequência. Isso é um desafio. Quando ela desafia, é vara. Quando desafia, é vara. E o Pedrinho, como é que foi, Odair? Conta do Pedrinho para nós. Vara. Pequena, média e longo alcance. Ele, por exemplo, esses dias atrás, eu falei para ele não mexer no negócio. Eu perguntei se ele entendeu, ele falou, entendi. Né? Eu falei, não pode mexer aqui, entendeu? Ontem mesmo ele fez a mesma coisa. A gente pegou o armário da parte de Mauro lá e tem umas coisas que ficou expostas assim. Então a gente falou assim, aqui não é para mexer, entendeu? Ele foi lá e mexeu. Aí eu falei com ele, pessoal, eu ouvi a mamãe falar que não é para mexer. Você entendeu? Entendeu? Senhor, agora você vai ter consequência disso. Aí quando eu falei com ele uma outra vez, ele pegou e foi e fez. Pessoal, se você quiser vai ter consequência. Aí eu peguei, levei ele para o quarto, pedi para ele pedir perdão para Deus, perguntei para ele se você errou para ele. Ele mesmo falando. Tipo assim, e você errou, você cometeu um pecado contra Deus e contra o papai. Tá? Quando você não mexeu. Então agora você vai ter consequência. Aí eu pedi para ele pedir perdão, ele junta as mãozinhas, pede perdão. Assim, agora você vai ter um castigo. Aí eu deitei ele no meu colo. E aí, irmão, tá chorando, de outro jeito. Porque você também chora. Não tem outro jeito. E aí eu baixei a calcinha dele, peguei a vara e corrigi ele. No mundo mesmo. Mas assim que eu acabei de corrigir, ele veio pra mim, me abraçou e me queria sair do meu colo. É assim. É assim. É assim. Se a gente não As crianças corrigir. clamam por um limite. E você não dá, elas se sentem perdidas. Inseguras. A Gabi falou, não sei se ficou claro, mas há uma diferença entre um acidente e uma desobediência desafiadora. Você tem que certificar que o filho entendeu. Não mexe em nada aqui. Ele não sabe o que quer, o que ele não pode. Tem que saber certinho, explicar para ele o que pode fazer, o que não pode fazer. Não pode descer aqui, vem e mostra. Olha, aqui não pode descer. Tá bom? Tá. Se ele descer, é desafio. Aí tem que ter consequência. Agora, se você não falou nada, não explicou nada, ele vai lá, derruba a câmera, quebra a filmadora dele.
Foi um acidente, a criança não tem que ser penalizada, castigada por isso. Agora, o que ela pode fazer? Vai limpar, vai ajudar, vai pedir desculpa, tudo isso tem que fazer. Entendeu? Eu acho assim, uma coisa que a gente como pai precisa tomar cuidado é a coerência nessas proibições, né? Sim. Porque senão também você pega uma criança e engessa ela e a criança não pode correr, não pode andar, não pode brincar, Sim. não pode fazer nada, né? Sim. Então, assim, As regras têm que ficar claras. É, E você tem que dar uma liberdade para a criança. E você tem que ter coisas para dizer sim, por favor, né? É um outro fato, ilustrando o que você está dizendo. Tinha esse sofá branco, era lá naquela parede lá, e tinha uma criança ali com a mãe, e aí passou um pernilongo. Raramente vem um pernilongo aqui. E quando vem ele é meio bobo. Por isso que ele fica meio dopado com a altitude. Aí o menino, o pernilongo pousou na parede e o menino foi para matar. A mãe falou assim, não mata. O menino, pá, matou. E o que aconteceu? Nada. Ficou por isso mesmo. Agora, por que dizer não? Deixa o menino matar. Não é problema, não vai destruir a parede, não é nada de luxo, precisar depois, você matou, agora vai limpar, ensina ele a limpar. Sabe, é muito não desnecessário. Não precisa sobrecarregar as crianças. Poucas regras. Não fica, não, você vê, não pode sair. Por que não pode sair? Deixa sair. A criança não vai se matar, não tem perigo, não tem carro passando. Agora, não passa lá das árvores, brinca no gramado. Então, os nãos têm que ser poucos. Só que precisam ser sérios. Poucas regras e firmes. Senão fica uma lista de não, a criança, coitada, não pode nem respirar. Entendeu? Deveis corrigir vossos filhos com amor, tal, já foi. Retos, firmes, nunca mentir para os filhos. Pais, nunca mentir nem dizer uma inverdade por preceito. Exemplo, olha, se você fizer isso, papai vai deixar você sozinho em casa. Você vai deixar seu filho sozinho em casa? Então não fala. Eu tinha o maior medo do Malamém. Malamém. O homem da mala. O homem da mala vem te pegar. Eu ficava apavorado. Por que mentir para as crianças? Eu não podia ver ninguém com mala. Eu me apavorava de ver alguém com mala. Bicho papão. Olha, a polícia vai te prender. Não fala essas coisas para a criança. O teu pai quando chegar... Não, fala só o que é verdade. Não promete coisa que você não vai fazer. Se prometeu, tem que fazer. Sede reto, se quiseres que vossos filhos sejam fiéis, sede fiéis vós mesmos. Sede retos e firmes. Nem mesmo a menor mentira deve ser permitida. Se a mãe está acostumada a mentir e a não ser veraz, a criança segue seu exemplo. Então, prometeu, ou prêmio, ou castigo. Ó, se você fizer, vai apanhar. A criança faz, o que acontece? Nada. Está mentindo para o filho. Elis modernos. Elis é o Eli profeta, o sacerdote. Ó, se os Elis de hoje, que se encontram por toda parte. Por quantas partes se encontram os Elis de hoje? Por toda parte, buscando desculpas para os desvios dos filhos. Teve uma criança que chegou aqui, a mãe queria pôr o sapatinho nela. Aí ela, não! A mãe, deixa a mamãe pôr. Não é a criança que vai deixar a mamãe pôr o sapatinho. É o fim da picada. Aí a mãe implorou para a criança várias vezes deixar pôr o sapato. A criança, Aí a mãe deixou o sapato, assim, ela meteu um chute, chutou o sapato. Aí a mãe virou para mim. Aí quando ela está fora de casa, ela fica tão estranha. Não é fora de casa que fica estranha, é falta de lidar com a criança. Primeiro que não pode pedir para pôr, mamãe agora vai pôr o sapatinho em você, porque está na hora de calçar o sapato, ponto final. Aí não quero, eu já tenho uma outra conversa à parte. Entendeu? Não é assim, pede, vai pedir para os filhos. Quem que manda nessa casa? É a criança. Gente, não funciona. Você vai pedir para o filho, por favor, me deixa colocar o sapatinho em você. Quem é que manda? Que se encontram buscando desculpas para os desvios dos filhos. Assumem prontamente a autoridade. Os Elias de hoje que se encontram por toda parte, buscando desculpas para os desvios dos filhos, assumissem prontamente a autoridade que lhes foi dada por Deus para os restringir e corrigir.
né, que os pais façam isso, assumam a autoridade dada por Deus. Deus deu autoridade aos pais para restringir e corrigir. São os pais que têm autoridade dada por Deus. Deixa eu só também fazer um adendo. Essa autoridade, nós não temos merecimento. Nós não precisamos merecer isso. Isso é dado por Deus para nós. Apesar da nossa indignidade, apesar dos nossos erros, porque eu estou falando do que eu sentia. Às vezes eu sentia assim, que eu não tinha moral para poder corrigir a minha filha em certos pontos. Porque eu era, talvez... Tinha os mesmos problemas. Os mesmos problemas. Mas isso não é suficiente. Deus é que deu essa autoridade para nós. E quando nós corrigimos aos nossos filhos, nós não estamos fazendo mais do que obedecer ao mandamento de Deus. Né? Que os pais e tutores que passam por alto e desculpam pecados que estão sob seus cuidados, se lembrem de que assim se tornam cúmplices desses males. Se em vez de ilimitada transigência, ficar lá deixando, fosse a vara do castigo usada com mais frequência, não com ira, mas com amor e oração. Mas de novo, aparece o amor e oração junto com a vara. Veríamos mais famílias mais felizes e a sociedade em melhor estado. Autoridade paterna. Os pais têm que entender que quem manda são eles. Pai manda e filho obedece. Eu sempre disse em casa assim, que em casa tem 2 regras. Primeira regra, pai e mãe manda. Segunda regra, em caso de dúvida, aplica-se a primeira regra. Entendeu? Simples assim. Pai e mãe manda. Em caso de dúvida, segunda regra, aplica-se a primeira. Afeição cega. Tem um problema que é a afeição cega. Aqueles que seguem suas próprias inclinações com uma afeição cega para com os filhos, condescendendo com eles na satisfação de seus desejos egoístas, e não fazem uso da autoridade que Deus deu para repreender o pecado e corrigir o mal, tornam-se manifestos que estão honrando seus ímpios filhos mais que a Deus. Deus nos deu autoridade para corrigir e restringir o filho. Se nós condescendemos com a satisfação egoísta de eu quero isso, eu quero aquilo, quando não deve ter, o pai entende que não deve ceder, mas cede, o que ele está fazendo? Honrando mais os filhos do que a Deus. Isso é muito sério, irmãos, muito sério. Criança tem muito querer, e se deixar vai querer cada vez mais, e quer coisa fora de hora, e quer isso e aquilo, e a gente fica dando desculpa, tadinha está com sono, tadinha ela não dormiu bem, tadinha ela não comeu bem, ela está doentinha. Nada disso é desculpa para desobediência. Nada disso, doentinha, com sono, fora de casa, não tem desculpa. Se tivesse desculpa para desobediência, a gente não precisaria de Jesus ter sacrificado por nós, teria desculpa para o pecado. Não há desculpa para a desobediência. Desobediência é uma escolha que nós fazemos, desde pequeno. Sim, às vezes com mais ou menos consciência, porque nós temos uma inclinação, nós temos uma natureza caída. E como a criança, ela vai desenvolvendo a sua consciência paulatinamente, devagarmente, nós precisamos ser conscientes para os nossos filhos e ensinando-os o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. Mas até eles terem condição, e isso amadurece até os 13 anos de idade, nós precisamos ter consciência com nossos filhos. Sim. A educação, ela envolve a gente ensinar o filho a fazer boa escolha. Não é só obedecer igual animal. Animal você lida com ele e adestra. Filho não é para ser adestrado, filho é para ser educado. O animal, ele nunca vai fazer escolhas por si mesmo. Você vai só treinar para ele repetir aquilo que você mandou. O filho, no começo, é um animalzinho. Ele não tem consciência, então ele vai só fazer o que você mandar. Conforme ele vai desenvolvendo, ele já está aprendendo a obediência. As 4 primeiras letras do alfabeto que a criança precisa saber, quais são? Obedecer. A hora que ele aprende as primeiras 4 letras do alfabeto, você vai ensinando ele a tomar decisões sábias. Por exemplo, você vai amanhã, domingo, você fala para a sua pequena, essa já é grande, já sabe, mas para um menininho de 3 anos, 4 anos, filhinho, olha, tem essa roupinha e essa roupinha. Hoje é domingo, é dia de trabalhar. Qual roupinha você escolhe? Você põe a roupa de sábado, um terninho,
e põe uma roupa de trabalho. Hoje é domingo, é dia de trabalhar. Qual dessas roupinhas você escolheria? Ele fala, essa. Se ele escolher errado, você pergunta, por quê? Ah, porque é bonita. Aí você explica que a escolha não tem que se basear na bonita, mas no que você vai explicando como ele escolher. Eu não daria uma escolha que a gente não estou dando a escolha, o que ele escolheria. O que ele escolheria. Então, escolhe qual que você quer. Não, olha, hoje qual que você escolheria? Qual a roupa adequada para hoje? Qual a roupa adequada? Aí você vai ensinando ele a tomar decisões. Olha, tem isso e isso. O que é o mais adequado? Você vai ensinando entre duas coisas. Depois você põe Deus vai dando sabedoria para a gente educar os filhos nas situações do dia. No dia a dia, para ele aprendendo a tomar decisões. Para ele aprendendo a escolher corretamente. Né? No serviço, eu tenho que bater esse prego aqui. Que ferramenta que é usar, que a gente usa? Ele não vai usar a chave de fenda, eu vou escolher o martelo. E assim a gente vai ensinando a fazer escolhas. Vai ensinando matemática na mesa. Quantas pessoas tem para almoçar? Ele vai contar. Quantos talheres? São 3 cada um. Ele vai fazer a multiplicação. E assim a gente vai ensinando matemática, vai ensinando física na cozinha, vai ensinando biologia, vai ensinando todas as matérias no dia a dia. A escola é a casa, é o lar. É aqui que a gente aprende. Não precisa trazer a escola para dentro de casa. Não. E nem mandar os filhos para a escola. Tem que desenvolver a confiança, né? A gente percebe isso quando eu saio fora da rotina, né? Com ele. O Pedrinho já vem abaixo de mãe, eu posso. Sim. Né? Não é sair fazendo, mamãe, eu posso. O Miguelzinho, 3 aninhos, teve aqui, saiu dia 22 de dezembro daqui, ficou uns 2 meses aqui, né? Menino, 3 anos, já fala. Menino que fala tudo, faz até oração, usa fralda. Eu falei, Miguel, você sabe falar? Sabe fazer oração? Você também sabe pedir para ir no banheiro. Por que você está usando fralda? Você tem que usar cueca. Você tem que falar, mamãe, preciso ir no banheiro. E aí você vai no vaso. Topa fazer isso, Miguel? Sim. Parou de usar fralda naquele dia. Não usou mais. Simples assim. A criança tem consciência, vai ensinando. Alguns dão mais trabalho, outros dão menos, mas tem que ir ensinando. Já aprendeu a falar? Já aprendeu a falar eu quero isso? Já pode falar eu quero fazer xixi também. Algumas vezes vai escapar, mas tem que ter paciência. Vai aprendendo. Às vezes pede no último minuto, está brincando ali, não teve consciência, escapou. Não vai bater na criança por isso. Né? Olha o que aconteceu, vamos limpar, etc. Mas é ensinando a criança a tomar decisões. Afeição cega. Aqueles que seguem suas próprias inclinações, como a afeição cega para com seus filhos, condescendendo com eles na satisfação. Já li esse? Já. Há uma cega afeição, aqui tem 2 sobre o tema. Há uma cega afeição que dá às crianças o privilégio de fazerem como lhes apraz. Ah, deixa fazer, criança. Consentir, porém, que a criança siga seus impulsos naturais, corresponde a consentir que ela se corrompa e se torne hábil no mal. O que você está consentindo? Que ela siga seus impulsos naturais. Ou seja, você não repreende, não corrige, não desvia daquilo que ela quer. Você está fazendo o quê? Colaborando para que ela se corrompa e se torne hábil no mal. Deve-se fazer regras e regulamentos sábios, poucas e compreensíveis. E pôr em execução, não é só fazer, pôr em execução, a fim de que a beleza da vida doméstica se não perverta. Fazer regras. Regras do lar. Eu pus algumas aqui, gente, só para título de ilustração. Não é um conjunto para ser seguido, é só ilustração. Filhos precisam de rotina. Tem que ter hora para acordar, hora para dormir, hora para comer. Não pode ser a hora que quer. Tem que ter rotina. Chegou a hora de dormir, é por quê? Não tem porquê, é hora de dormir. Ah, eu não quero, não tenho, não quero, é hora de dormir. Pai e mãe mandam uma vez, filhos obedecem sem retrucar. É uma vez que manda. Se tiver que mandar a segunda vez, já tem problema. E já é grave. Teve que falar a segunda vez, já é grave. Deus falou o mandamento uma vez, ele não repetiu. Não matarás, não matarás, não matarás, não matarás. Não, é uma vez só. Entendeu? A gente fala com os filhos 20 vezes a mesma coisa. Pai e mãe mandam. É muito importante que pai e mãe tenham um acordo, para um não deixar e o outro não deixar. Um deixa, outro não deixa. Os filhos não são bobos, eles sabem quem deixa uma coisa, quem não deixa outra.
eles pegam as nossas fragilidades. Os pais têm que ter acordo. E se o pai errou ou a mãe errou, o outro não corrige o pai na frente do filho. É melhor manter o erro. Chama a parte, fala fora. E depois aquele que errou muda. Você entendeu? Se o pai foi severo ou foi permissivo, a mãe não corrige o pai na frente do filho. Por favor. Vem cá, meu amorzinho, vem cá. Chama para o quarto, conversa tudo ali. Aí o pai volta e ele muda a ordem que ele deu. Sim, olha, deixa o papai se acalmar. A gente tinha mesmo em família, a gente tinha um acordo. Principalmente quando a gente recebeu, a gente teve uma menina conosco, a gente adotou, ela telefonou para o estudo durante 5 meses. E logo ela viu que de vez em quando uma hora de mau humor, se descontrola, a gente não deve, mas às vezes sai do controle. Às vezes eu. Então nós combinamos já que a gente ia proteger os nossos filhos quando a gente estivesse nesse estado, certo? Então se eu sou demais grosseira, não sei dizer, muito ríspida ou dura com a menina, então o Mauro vai protegê-la contra mim, mas sem me desrespeitar. A mesma coisa eu faço em relação a ele. Então eu falo, olha, agora não é hora de você falar nada. Fica quietinho um pouquinho. Espera para conversar sobre isso com o papai daqui a pouco. Vai ensinando na sabedoria de lidar com as pessoas. A gente vai ter que ter essa sabedoria no casamento também, em todas as relações da vida. E quando estavam, aí ela nos perguntou, e quando os dois estiverem bravos? Aí você ajoelha e ora, filho. Aí eu disse, então você cala a boquinha e não fala uma palavra. E espera passar, para depois conversar. Então os pais têm unidade de comando, né? Toda desobediência deve ser corrigida. Toda desobediência. Não pode passar, se passar uma por alto, fica... A impunidade é uma tragédia. Primeiro o filho obedece, depois recebe explicação, se for o caso. Basta um único não, passou disso a desobediência. Por favor, muito obrigado e com licença. Palavras a ser cultivadas pelos filhos. E os pais, quero água. Como quero água? O que é isso? Você manda alguma coisa aqui? Quero água. Tem que ensinar. Por favor, quero água. Mamãe, por gentileza, você pode me dar água? É assim que fala. Senão ele vira o chefe. Nada de eletrônicos, nada de eletrônicos. Gente, sabe o que é nada de eletrônicos? Nada. Nem o celular para desenhar, nem para ver desenho bíblico, nem para ver as horas. Nada. Criança não pode pôr a mão no celular. Isso é a perversão da nossa época. As crianças vão perder o gosto pela leitura da palavra de Deus, vão perder o gosto pelas coisas sagradas, vão ficar aficionadas no que é... Você pode ir ao telefone aí, por favor? Vão ficar aficionados pelas coisas, joguinho, televisão, tudo, nada, zero eletrônico. Principalmente à noite. As crianças ficam agitadas, dormem mal, mas zero eletrônico. Eu não recomendo eletrônico nenhum para filhos antes dos 18 anos. Nada, nada eletrônico. WhatsApp para quê? Para falar com quem? Falar com quem? Eu fui criado sem celular, não morri. Minha mãe não precisava saber onde eu estava a cada instante. Eu tinha hora para chegar em casa, sabia onde ia e voltava. Não precisa ter celular. Uma pergunta, não. Essa questão vou usar esse exemplo teu aí no caso, essa questão de mudança de relações. Eu sempre tenho essa questão da assim, eu fui criado, meu pai me criou de um jeito. Aí hoje como é que a gente cria os filhos de outra maneira? Como que a gente aplica isso? Porque a gente está numa situação assim que o mundo que eu e você viveu é totalmente diferente. Mas os princípios são os mesmos. 40 anos atrás, 50 anos atrás, era outro tipo de criação. Quer dizer, o que existia para mim, para você brincar na época, era uma coisa. Né? Hoje já não existe a mesma coisa e hoje... Mas os princípios são os mesmos. Brinquedos, os princípios são os mesmos. Brinquedo é pouco brinquedo. É brinquedo de criatividade. As crianças devem brincar 1 hora por dia. Não na idade do Pedrinho ainda não, mas crianças de 7, 8 anos, é 1 hora de brinquedo por dia. O resto é ajudar. Vai ficar brincando a troco de quê?
O brinquedo da criança é ajudar pai e mãe. E é uma diversão para as crianças. Vê as crianças de sítio. Você viu o menino ontem lá, 12 anos, carregando saco de tomate, dirigindo o trator. Pergunta se aquela criança tem hora para brincar. E vai crescer cidadão de bem. Enche a criança, não sabe nem mais, tem tanto brinquedo. É um brinquedo, 2 brinquedos, pronto. Ganha um, dá outro. Ensina a criança, ganhou um brinquedo, dá o que tem. Aquele monte de brinquedo, para quê? Tem um monte de pais que falam assim, eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Então ele não vai ser como você. Porque se você é assim hoje é porque você passou por aquilo. Exatamente. Então, limitar brinquedos, isso aí não é geração, isso é princípio da palavra de Deus. E eles gostam de ajudar a partir dessa idade. Sim. O Pedrinho em casa tem uma luta para não ajudar. Porque tem um banquinho lá que ele vai, mamãe ajudar, ele carrega e arrasta, mamãe ajudar, e às vezes a gente está assim, mas a gente tem que parar e eu tenho que ter a paciência de ensinar, ser doméstico, isso aqui. Ontem quem fez o almoço? O Pedrinho e eu. Sim. Ele que ajuda lá a segurar a berinjela, a segurar o tomate. E eles gostam. E aspirar a casa também, maior diversão, eles gostam, então a gente precisa deixar também. Vão fazer bagunça? Vai ser mais demorado? Sim. Só que é a hora deles terem o gosto de querer ajudar. E se passar essa fase, depois não quer. Então a gente vai perder tempo, mas é o tempo precioso para os nossos filhos. E quando passa essa fase? Nunca é tarde para começar, irmã. Mariana, até os 12 anos, parecia que ia cair a mão se ela lavasse um pouco de louça. Nós erramos com o nosso filho. A cama era o suplício. Mas hoje ela faz tudo. A gente faz um rodízio aqui em casa. A gente, como eu falei para vocês, que não é crítica a ninguém, porque eu me vejo em muitas dessas situações que eu errei no passado, porque eu não tinha essa luz. Quer dizer, tinha luz, mas eu não fui atrás dela. Erro duplo. E a minha filha, eu queria prepará-la para ser uma boa profissional, uma pessoa intelectual. Por que eu preciso ensinar ela a lavar louça? Ela provavelmente vai ter uma empregada para isso. E a gente não ensinou. E ela não queria fazer. E foi terrível para mudar. Só mudou quando veio para cá. A Karina, eu falo, só sai de casa quando arrumar a cama. Às vezes ela ia arrumar a cama à noite, para poder sair. Porque se ela não fosse sair, ela não arrumava. Você está entendendo a situação, como é que é? E hoje, pois aprendeu. Várias coisas que eu poderia citar aqui que foram feitas para a gente. E ela foi morar comigo aos 13 anos de idade. Então dá para corrigir, irmã. Ela chegou em casa, ela não sabia lavar a calcinha dela, com 13 anos de idade. Então não sabia nada. Hoje a Graziela, a filhinha dela, tem 6 anos e lava uma louça como se fosse um adulto. Ajuda em tudo que a mãe precisa. Essa semana a Graziela, de 6 anos, preparou todo o almoço sozinha. 6 anos? 6 anos. Eles postaram no nosso... Tem um grupo da família, pôs a foto do almoço que a Graziela preparou sozinha com 6 anos. É possível? É possível. Tem que ensinar, incentivar, elogiar, orar junto. E Jesus, ele deu aula para todos os PhD, com 12 anos de idade. Crianças com 12 anos de idade tinham que saber toda a nossa doutrina. E quando é que aprende? Agora. Não é com 11 e meio. E como é que aprende? Sendo ensinado, estudando. Não é perdendo tempo em bobagem. Entendeu? Basta um único não. Por favor, nada de eletrônicos. Responsáveis em ajudar na vida doméstica. Come, tem que trabalhar. O que diz o apóstolo Paulo? Quem não trabalha, não quer ajudar, não tem problema, você não almoça. Pode ficar. Não come hoje. Tá bom? Não precisa bater, não precisa gritar, não precisa... Entendeu? Simples assim. Não quer trabalhar? Não tem problema, você não vai comer. Dói o coração? Dói, mas o jejum também faz bem para a saúde, não é problema. Não faz bem o jejum? Então eles são responsáveis pela vida doméstica. Tem que ajudar, tem que ter a partezinha deles. Dá trabalho no início. Brincou, recolhe. Né? Foi lá brincar com as botas, deixar as botas, aí vai lá, olha, recolhe as botas, põe arrumadinha. A criança vai ter aquele sentido de responsabilidade. E saber que a vida, ela gera trabalho. Sim. A vida, para a manutenção da vida, a gente tem que empenhar nossos esforços.
E que ela faz parte da família. Sim, E sim. ela tem responsabilidade no sentido de você faz parte, então você tem que também trabalhar para que dê certo. Porque às vezes dá a impressão de que não, meu filho não faz nada. Não, você faz parte, você tem que trabalhar para poder manter as coisas, né? Tem um casal amigo nosso aqui, a filha de 10 anos de idade, cheia de não gosto. Tem uma lista infinita de não gosto. E os pais saíram comigo para ver sítio. E a filha ficou com a Mariana aqui. A Mariana ficou fazendo almoço. Quando eles voltaram, o almoço estava pronto. E a menina sentou-se à mesa e comeu chuchu, comeu berinjela. E os pais, nossa, você está comendo isso? Não, mas esse está gostoso. Por quê? Porque ela ajudou a fazer. Ela ajudou a fazer, ela comeu. Entendeu? Então coloca os filhos para ajudar. O meu sobrinho veio aqui, fez um pão, ajudou a amassar o pão, né? Fez o pão. A gente incentiva, está fazendo pão, tudo bem. Dá um pedacinho, deixa ele amassando ali. Você precisa de ver a alegria desse menino servir o pão que ele fez. Ele fazia questão de servir do pão que ele fez para os outros. Você já incentiva a criança a abnegação, a repartir. Então tudo isso é educação. O Senhor tem instrução disso tudo para nós. Gasta tempo. Por isso que a mãe tem que estar em casa. A mãe que trabalha fora, como é que vai fazer isso? O pai que fica muito tempo fora, como é que ajuda a mãe? É bem complicado. Brincar de forma construtiva um curto período por dia. Brincadeira é um curto período por dia. E se desobedeceu, perde a brincadeira. Filho desobedeceu, olha, se são 2, 3, 4 filhos, aquele que desobedeceu, senta e fica olhando. Os outros brincam. É uma beleza esse castigo. Não dói, não machuca, mas dá um ensinamento fora do comum. Fez muxoxo, trabalhou de má vontade, respondeu mal. Senta aqui agora, você vai olhar a gente brincar, porque você foi assim, 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 você não merece agora brincar. O dia que você for trabalhar assim, assim, você vai merecer brincar. Mas é um espetáculo, uma bênção. Sem espancar, sem judiar, sem xingar, sem perder a paciência. Deixa olhar, todo mundo brincando. Uma vez eu fiquei fora da piscina, nunca mais esqueci. Era coisa que eu adorava ir para a piscina. Aí você vai sentar ali e ficar olhando todo mundo brincar na piscina. Porque eu queria apanhar. O meu maior castigo, sabe qual era? Te falei, né? Ficar sem comer. Sem sobremesa, sem comer, era um castigo. Eu pedia para apanhar, a mãe me bate, mas não me deixa sem sobremesa. Simples, uma coisa que não mata ninguém, né? E a criança vai aprendendo que tem regras na casa, que ele tem que obedecer. Se ele não obedecer, tem que ter consequências. Gente, isso aqui foi só uma ilustração, não é um conjunto, nada, é só uma ilustração. Importante, rotina. As crianças precisam conhecer as regras. Você não pode castigar uma criança por uma coisa que ela não conhece. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Se você não sabe algo, Deus não te castiga. Os filisteus abriram a arca, olharam dentro, mexeram nas coisas e ninguém morreu. Os filhos de Israel só olharam para dentro e morreu um monte de gente. Porque eles sabiam que não podia. Então os filhos precisam saber quais são as regras. Deixar claro isso para eles. Regras simples e claras. E aí o castigo já combinado. Nível 1, nível 2, nível 3. Intrigas no lar. Por que ocorrem intrigas no lar e como é que a gente resolve? Eu não sei se vocês aguentam mais um pouco. Como é que a gente resolve intrigas no lar? Tem intrigas. Educação de filho é uma fonte de intriga. O pai que educa de um jeito, a mãe de outro. E se tem avô por perto, então misericórdia. Aí que é complicado. O meu pai me deixava 3, 4 horas trancado no banheiro. Eu deixei minha filha nessa poltrona 10 minutos. Meu pai, tira a minha do castigo, ela já entendeu. 10 minutos, ele já queria que eu tirasse o castigo. O pai só esqueceu quando eu me trancava no banheiro? Aquilo foi outro tempo. Então, os avós não têm condição. Você está rindo, né, Pedrinho? Porque não é com você, né? Como é que a gente resolve as intrigas no lar? Por que elas ocorrem? Deus havia chamado Abraão para ser o pai dos fiéis. E sua vida devia ser um exemplo de fé para gerações subsequentes. Para quais gerações? Nós somos geração subsequente? São. Então Abraão é um exemplo para nós. Mas sua fé não tinha sido perfeita, porque Deus pede uma fé perfeita. Mostrar a falta de confiança em Deus, ocultando o fato de que Sara era sua esposa. E novamente com seu casamento com Agar. Tudo isso é falta de confiança em Deus. Ou seja, a falta de confiança em Deus ela é uma fonte de problemas. Para que atingisse a mais elevada norma, Deus o sujeitou a outra prova.
a mais severa, que o homem jamais foi chamado a suportar. Em uma visão da noite foi determinado que se dirigisse à terra de Moriá e ali se oferecesse seu filho em holocausto sobre um monte que lhe seria mostrado. Gente, imagina esse pedido para nós hoje. Oferecer nosso filho em sacrifício. Uma coisa que não dá nem para imaginar. O que foi dito para Abraão? Em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Está em Hebreus. O que Abraão pensou? Que ele ia matar o filho e que Deus ia ressuscitá-lo. Quantas ressurreições tinham tido no mundo até aquela época? Abraão creu numa coisa que ele nunca viu. Quando Abraão foi chamado para tornar-se semeador da semente da verdade, foi ordenado: sai-te da tua parentela, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E o que ele fez? A gente quer saber muita coisa, irmãos. Deus fala para a gente ir para o campo, a gente quer saber o quanto vai ganhar, o que vai viver, como é que vai ser, onde o filho vai estudar, se meu plano de saúde vale ali. Muita coisa a gente quer saber. Assim, todos que são chamados, quantos são chamados? Todos são chamados para unir-se a Cristo. Precisam o quê? Deixar tudo para segui-lo. Velhas relações precisam ser cortadas. Planos de vida abandonados. Eu quando aposentar vou fazer isso, aquilo, vou comprar isso, vou pagar aquilo. Planos de vida abandonados. Esperanças terreais renunciadas. Com trabalho e lágrimas, na solidão por sacrifício, deve a semente ser lançada. Trabalho e lágrimas, solidão e sacrifício. Em cada lugar onde Abraão armava sua tenda, bem junto dela erigia um altar. Assim adorou ele a Deus em cada local onde era chamado a estar. Ao fazê-lo, o que estava acontecendo? Estava ensinando sua família a amar e temer a Deus. O altar da família. Por isso que eu volto a falar. A primeira coisa a restabelecer é o altar da família. E não é assim, vamos fazer o culto e depois assistir a novela. Vamos fazer o culto e depois ver um filme. Não combina. Essas coisas não combinam. Tem que tirar as coisas profanas do lar e estabelecer as coisas sagradas. E Isaac confiava totalmente em Abraão. Ele já era jovenzinho, já entendia. Ele subiu dali sabendo que Sim. Deus proverá, Deus proverá. Sim. Mas ele foi amarrado, ele não estava Ele esperando. ajudou o pai a se amarrar. Ele se amarrou. Eu fico imaginando que ele amarrou os pés e deu as mãos para o pai amarrar. Ele não estava se esperneando em cima do altar. Sim. Ele sabia o que ia fazer. Ele confiava no seu pai. A personagem diz que Isaac sentiu-se honrado. Ele sentiu-se honrado e ocupar o lugar daquele que seria o símbolo de Cristo. Agora imagina, a gente manda o filho tomar banho e ele faz o escarcéu. Imagina se eu pedisse para o meu filho deitar sobre um altar que ele seria sacrificado, o que seria? Se para tomar banho ele faz um escarcéu, tá difícil. Tá difícil. Os filhos não precisariam nem ser mandados tomar banho, deu horas tinham que ir. Já sabe a hora do banho. Você ainda não tem capacidade de aprender, a mamãe falou uma vez, espernear para tomar banho, a vara tem que cantar solta, até na próxima ele não esperneia. Mauro, volta só um slide. Isso é interessante. Por exemplo, eu e a Lígia, o Pedro, né? Eu tenho mais 3 irmãs. Essas minhas 3 irmãs, cada uma tem 2 filhos. E a gente é muito assim, ligado à família, né? A gente sempre cresceu junto. A gente sempre de sábado almoça junto, tá todo mundo junto. E é muito doloroso às vezes, meus pais falam assim, tá todo mundo aqui, por que você não está aqui? Por que a gente está crescendo, o seu filho está crescendo longe da gente? Né? E a gente fica aqui na cidade, você fica lá longe no campo. É às vezes dolorido, realmente é dolorido. Você sentir solidão, longe, você não sabe como é que está lá. A sua família, né? E o exemplo que Abraão passou, né? Então assim, é quebrando as pontes do passado, das coisas, para a gente poder seguir em frente. Não é fácil. Às vezes é dolorido. Pode acontecer de morrer, sua mãe, seu pai, com seu irmão, você não poderia não ter. Deus chamou Abraão para ser ensinador de sua palavra e escolheu para ser pai de uma grande nação, porque viu que instruiria aos filhos e à sua casa nos princípios da sua lei. Aquilo que dava poder ao ensino de Abraão era a influência de sua própria vida. O que dava poder a Abraão, ao ensino dele?
era a sua influência própria, seu estilo de vida. Sua grande casa, olha quantas pessoas tinha na casa de Abraão, consistia em mais de 1000 pessoas, muitas das quais chefes de família e não poucos recém-conversos do paganismo. Tal casa exigia mão firme ao leme. Não seria suficiente nenhum método fraco e vacilante. Contudo, exercia sua autoridade com tal sabedoria e ternura que conquistava os corações. Então, irmão, isso é só por Deus. Ser firme e ao mesmo tempo com ternura. Como é que pode ser firme com ternura? Só por Deus. 1000 pessoas, coordenar 1000 pessoas. Viu, Chumba, você está preocupado de aumentar mais um negócio? Abraão tinha 1000. Sara reverenciava seu marido. E aqui vem um problema seríssimo. As esposas perderam, eu não gosto muito de falar desse assunto, que pode soar machismo, mas as esposas perderam o conceito de submissão ao marido. As esposas precisam, como o marido, aparece um programa para fazer, sei lá, aniversário de alguém, o marido fala assim, não quero ir, não vamos, e a esposa fica igual goteira. Aí o cara, vamos, vai. Falou, não, tá bom, pode até conversar, olha, eu gostaria de ir, expor sua situação, mas se o marido falar não, é não, ponto final. Se você acha que a decisão quebra algum princípio, explica para ele, mostra que está quebrando, mas se não quebra um princípio, deixa ele decidir. Não é quebra de princípio. Se não é quebra de princípio, o marido decide. Sara reverenciava seu marido e nisto é apresentada no Novo Testamento como um digno exemplo. A mulher, ela pode ajudar o marido em muitas situações. Sem crítica. A pior coisa num casal é a crítica da esposa com o marido e vice-versa. Como é que você pode falar que o seu marido está errado? Você chega para ele e fala assim, seu burrão, você não está vendo que está errado? Acabou o casamento. Aí você pergunta para ele, amor, você já pensou nesse aspecto da situação? Olha a diferença. O marido errado, sou eu, né? No trânsito, errei o caminho. Acontece de vez em quando. A esposa doida para que você pergunte para alguém. E o marido não quer perguntar. Eu já vim aqui. Eu já vim aqui. Faz 15 anos que eu já vim aqui. Eu vou acertar. Fique em oração. Fique em oração. Vai para lá em Itapeva, São Paulo. Fique em oração. Eu não estava pensando nisso, viu? Eu estava pensando nas coisas que... Eu já fui parar em... Gente, eu estava indo para Foz de Caldas, eu nem sei quando eu fui, eu quase... Nossa, o cara falou, você errou 120 quilômetros, irmão. Você passou 120 quilômetros da entrada de Foz de Caldas. Ixi, fui conhecer, mas foi legal, conhecemos outros lugares. Então, fique em oração. Ora, Senhor, não vai discutir, não vai bater de frente. Amor, você gostaria de perguntar para alguém? Não fala assim, não é melhor perguntar? Pronto, já ferrou. Entendeu? Olha, eu não vou, você não vai cair no meu prestígio. Você não vai ficar diminuído diante dos meus olhos se você perguntar para alguém, tá? Quero que você saiba disso. Você continua sendo o meu maridão, mesmo que você pergunte para alguém. Mostra afeto, mostra carinho, mostra respeito, mesmo que... Goteira... torneira pingando. Amor, a torneira está pingando, faz 3 meses que você não consegue. Aí, como é que o marido se sente? Vai ficar mais 3 meses pingando. Já aguentou 3, aguenta mais 3. Pronto. Sabe, você viu como é que começa o negócio? O jeito de falar. Fala, amor, só você sabe resolver isso. O cara, se ele não sabe, ele vai no YouTube escondidinho ver como é que faz para arrumar. Entendeu? Vai lá arrumar. É o jeito de falar. E o marido também com a esposa. Quantas vezes a gente lembrou de agradecer a esposa pela comida que ela aprontou? Faz do dia. Aquela roupa, irmão, que você põe no cesto, roupa suja, ela aparece passadinha no armário. Não é milagre. Não é... Alguém pegou, lavou, passou e guardou. Quantas vezes a gente lembrou de agradecer por isso? Quantas vezes a gente lembrou de agradecer a comida? Uma vez que ela queima, você, queimou a comida.
Queimou amendoim? E quantos amendoins não queimaram? Juro. Podia ter que... Ah, não joga fora não, vamos fazer café. Podia ter queimado o chuchu, mas foi queimar justo o amendoim. Que não queimou o quiabo. Bom, então a gente... tá até bom para variar, né? Um tostadinho, um pouquinho assim, não tem problema. Então, é o jeito de falar, a jeito de agradecer. Isso, irmãos, os filhos estão observando. Os filhos vão aprender pela imitação. Trata a sua esposa com carinho, trata com cortesia, fala obrigado, pede licença. Eu contei para vocês a história do Sal, né, do cara chucro na mesa. Casou com uma mulher mais culta, né, mais educada. E ali, comendo com sal. Estranho, né? O jeito de pedir sal. Ela, como é que fala? Ele, S-A-L, sal. Aí ela, porque tá faltando. Quer dizer, não entendeu que era para pedir, por favor. Tá legal, né, Pedro? Então, aprender as boas... Eu vou falar para vocês que eu tinha vindo de um lar que não tinha essas etiquetas à mesa. Nós viemos do pessoal italiano, do pessoal do mais baixo nível lá, né? E as etiquetas não existiam. Fala de boca cheia, rota na mesa, pega a coisa com a mão. Não tinha etiqueta. E a gente foi criado assim, e não é feio. Para quem foi criado assim, não é feio, porque é o normal. Aí você vem e ninguém pede, por gentileza me passa salada. Você fala, salada, o outro põe, se quer pôr, você pede de novo. Então você só põe o prato assim e tá com a boca cheia e já tá certo. E já tá tudo bem. Aí eu caso com uma mulher de origem inglesa, de educação inglesa. Gente, até posição para pôr a colher na sopa tem. Sabia que é assim? Não é assim. Isso é assim e não pode tocar o fundo, não pode fazer clean. E, né? É desse jeito. Tem tudo etiqueta. Agora imagina a Lady casando com o ogro. Foi difícil para ela. E para mim também, porque eu tive que... Para mim, a mesa era uma tortura. Eu tinha que ficar me policiando tudo. Como é que faz isso agora? Como é que é aquilo? Então, como é que era mesmo isso aqui? Entendeu? Eu não comia à vontade. E para ela era um terror. Agora, com o passar de tantos anos, a gente vai se amoldando. Mas um tem que ter paciência com o outro. Nós vemos em lares diferentes. Agora, os filhos vão aprender pela imitação. A mãe elogia o marido. Como é que os filhos vão falar do pai? Respeitar o pai. Se a mulher fala mal do marido, critica o marido, os filhos estão escutando. E você pensa que não escuta? Estão aqui brincando, você está falando mal de lá, está escutando aqui. Saúde. E assim vice-versa. O marido falando bem da esposa, a esposa, os dois se tratando bem. Isso é uma escola de gentileza, uma escola de cortesia. Os filhos vão crescer assim. Sara reverenciava o marido. As mulheres precisam entender que todos são iguais perante Deus, mas elas têm um papel diferente. Elas nem têm um papel de comando, elas têm um papel de serem submissas aos maridos. E o marido tem uma grande responsabilidade de tratar a esposa como Cristo tratou a igreja, com amor, protegendo, sendo um melhor marido, fazendo o seu melhor. Há um círculo sagrado em torno de cada família que deve ser preservado. Nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar nesse círculo. Nem psicólogo. Marido e esposa devem ser tudo um para o outro. A esposa não deve ter segredos que guarde do marido e permita que outros conheçam. E o marido não deve igualmente ter segredos para a esposa e torná-lo conhecido de outros. O coração da esposa deve ser a sepultura das faltas do marido, nem para a mamãe. Mãe, você não sabe o que aquele troglodita fez comigo. Não, deixa a mamãe quieta. O coração da esposa deve ser a sepultura das faltas do marido. E o coração do marido a sepultura das faltas da esposa. Gente, se só isso fosse feito, quanto mal seria evitado. Psicólogo não resolve nada, viu, moço? Não resolve. Nunca deve, nem outro, permitir gracejos à custa dos sentimentos do parceiro.
Não devem jamais, marido ou mulher, quer por brincadeira ou por qualquer outro meio, queixar-se do outro para outras pessoas, pois da prática frequente desta imprudência, o que pode parecer uma brincadeira perfeitamente inocente, acabará em conflito entre ambos e talvez em afastamento. Contra quem é a nossa luta? Contra quem que é a nossa luta? A gente precisa entender que a nossa luta é contra a carne, não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades do mal nos lugares celestiais. Quando eu ficava aborrecido com alguma coisa que acontecia aqui, eu tinha pessoas trabalhando para mim, o pedreiro é um problema, eu pedi para o cara fazer uma valeta com 30 centímetros, ele fez com 25. Aí quando eu cheguei e vi, estava pronta já, eu falei, cara, não pedi para fazer com 30, não, mas com 25 sou eu que estou pedindo, eu que estou pagando, eu peço do jeito que eu quero, você tem que fazer do jeito que eu pedi. Aí como eu não podia brigar com o sujeito, eu entrava aqui em casa e brigava com ela. Entendeu? Aí o que ela fazia? Ela vinha para cima de mim. Ai, santarrão, vai pregar depois aqui, vai ficar pregando e brigando aqui em casa. Não, legal, você está entendendo a situação? Aí, outra situação. Ela estava combinado de vir 5 pessoas. Sexta-feira de manhã a pessoa liga, estou levando meu cunhado, minha prima e meu sobrinho, dá mais 18. Sei lá, um negócio assim, avisa de última hora que vem um bando. Aí como é que fica a Gabriela? Não sei o que eu vou fazer. Falando, falta de fé. Que adianta aí, falta de fé. Ansiedade é falta de fé. Deus proverá, não é isso? Você não acredita nisso? Acredita ou não acredita? É só da boca para fora? Gente, como é que prospera um lar desse? Um acusando o outro. Como é que prospera, Protágoras? Você que não é casado. Não vai saber. Não prospera. Olha a diferença. Quando nós entendemos que isso era obra do inimigo e que a nossa luta não é um contra o outro, nossa luta é contra as potestades do mal. Quando um chegava nervoso por alguma razão, o que fazia o outro? Vamos orar? Convidava para orar. Daí fazia uma oração intercessória por aquele problema, por aquela pessoa que está enfrentando o problema. Quando eu chegava aqui, ela estava ansiosa, preocupada, queimou um negócio, azedou outro, sei lá, alguma coisa aconteceu, quebrou o liquidificador no dia que precisava fazer. 1000 coisas podem acontecer. E ela ansiosa, nervosa, em vez de acusar, o que fazia? Vamos orar? Chamava para orar. Aí você faz uma oração intercessória, pedindo para Deus dar paciência, sabedoria, calma. Quando o casal se levanta dessa oração, como é que está o casal? Está mais unido. Está mais calmo. Está mais firme na fé. As acusações não resultam em nada de bom. Você pode ter toda a razão do mundo. Se você acusou, você estragou. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Como lutar? Como é que deve ser a nossa luta? A nossa luta tem que ser com as armas certas. Nossa luta é obediência. Deus nos deu as armas certas para obedecer, para lutar. Nossa, eu não vou ler todos os textos, mas a forma de nós lutarmos é sendo obedientes. E o penúltimo slide. Ver para crer ou crer para ver? Aqui, quando orou por chuva no Carmelo, Elias arriscou algo baseado em sua fé, não esperou para ver. Elias não esperou a chuva acontecer, ele orou antes de ver a chuva. E nós temos que crer para ver. Se você quiser ver para crer, não funciona. Acredite que Deus pode operar uma transformação na sua vida. Acredite que Ele pode operar uma transformação no seu cônjuge. Acredite que Ele pode prover as suas necessidades. A gente tem que fazer oração, agradecer o que pediu e partir em direção daquilo que você... colaborar com aquilo que você pediu. E o último slide. Qual a fonte de nossa força? Eu não vou falar mais desse. Porém, se confiarmos em Deus, Ele nunca nos deixa ou abandona. O que tem a condição? Sob todas as circunstâncias, todas, podemos ter firme confiança em Deus que Ele nunca nos deixará abandonar enquanto preservarmos nossa integridade. Se a gente confia em Deus, continua íntegro. Em qualquer circunstância, o Senhor não nos abandona, a gente pode confiar nele. E eu ia parar aqui, mas eu vou passar mais 2 slides. Esse texto é muito usado.
A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Eu acredito nesse texto. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A palha separada do trigo precioso. A igreja não cairá. Mas quem é que permanece? Quem é que fica nessa igreja? Quem é que fica? O trigo. E qual é a promessa de Deus? Quem fará parte dessa igreja que não cairá? Deus terá um povo zeloso e boas obras. Terá, que não tem ainda. Que permanecerá firme entre as corrupções desta época degenerada. Haverá um povo que se apegará tão firmemente à força divina que estará à prova de toda a tentação. Que o Senhor nos ajude a fazer parte desse povo. Que o esteio da igreja seja o nosso lar. Que a maior fonte de pregação do Evangelho seja a nossa família bem ordenada. Que os nossos filhos sejam colunas no templo do Senhor. O que é uma coluna? É firme. É um sustentáculo. Que os nossos filhos sejam... Antes eu pensava que a herança do Senhor é algo que o Senhor nos dava. Eu recebia a herança do Senhor. Não. É a herança do Senhor. Os nossos filhos são do Senhor. Eles nos concedem como empréstimo para nós criarmos para Ele. Olha a responsabilidade da gente criar nossos filhos. Quando Jesus voltar, irmãos, a gente possa apresentar aqui, estou eu, minha família, né? Estou eu, minha esposa e os filhos que nos deste. Esse é meu desejo. Que a gente possa apresentar a Deus no último dia, a nossa família. E aqueles que têm os filhos fora da fé, não desanime, continue orando, continue insistindo. Eu vou falar para vocês, vai valer muito o seu exemplo. Quando eles perceberem que você é uma pessoa fiel, que você está vivendo a fé que você professa, que você é coerente, pode fazer grande diferença na vida deles. Que o Senhor nos ajude a saber lidar com todas as situações. Óbvio que eu não falei nem 1% do que esse assunto merece, mas é mais para incentivar vocês a buscarem. Pode pegar o livro, por favor, o que as Bíblias dizem sobre educação de filhos? Eu acho que tem um aí, só para mostrar cá. Depois eu trago um aberto para vocês olharem. Esse livro é uma bênção. Uma bênção esse livro. Obrigado. O que a Bíblia diz sobre educação de filhos, totalmente coerente com a nossa fé, com a revelação dada por Deus na Bíblia e no Espírito de Profecia. Ele aborda de forma prática as questões de correção, quando corrigir, como corrigir, a partir de que idade corrigir, até que idade corrigir. Dá muitas dicas práticas sobre a educação dos filhos. Você já leu todo? Estou terminando finalmente, mas eu vou repetir. Você recomenda? Vixe, até com farinha. Até com farinha? Então, não vamos preocupar, irmãos, com os tempos de ignorância. A irmã falou, e agora? Já passou. O Senhor perdoa os tempos da ignorância. E Ele nos ajuda a ter sabedoria para lidar a partir de quando a gente recebe a luz. O Senhor é poderoso para mudar corações. Que o Senhor nos ajude a andar de acordo com a luz que Ele nos deu. Amém? Lembrando que aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão contra nós. Isso. Vamos orar? Deixa eu uma pergunta. Fica à vontade. Aquele verso que diz que converterá o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, ele mais especificamente quer dizer em relação a quê? A família vai se unir. O que eu entendo desse verso? Que a família se une para servir a Deus. Entendeu? Filhos obedientes, pais que ajudam os filhos para servir a Deus. Uma família unida para servir a Deus. A família desagregada já mostra um problema. Vamos entender o que é o inverso disso. Eram pais e filhos separados. Separados que eu digo assim, estão juntos dentro de casa, mas cada um com um objetivo. Não se estão unidos sob uma bandeira, um objetivo. Então, converter o coração dos pais aos filhos. Eles se unem para um objetivo. Para uma só coisa. Um único propósito. Né? Honrar e glorificar a Deus. Então, eu vejo que a união da família, essa é a obra do terceiro Elias. Já falou isso aí? Não? Já. Quer ver uma coisa? Vou fazer um ensaio. Se a gente perguntar para um adventista, pessoa consagrada, que a gente considera que respeita,
e pergunta assim, irmão, como é que está seu filho? Geralmente o que essa pessoa responde? Ah, meu filho está bem, acabou de fazer engenharia, pegou um estágio na Bosch, fala alemão fluentemente, vai para a Alemanha, vai fazer mestrado lá. O menino vai longe, viu? Já tem o carro próprio, já tem o apartamento. E a sua filha? Como é que está a sua filha? Ah, minha filha é campeã de natação, estou piano, já está dando aula. Menina já ganha bem, já viu, dando aula de piano. Se você pergunta para um ímpio não digo, mas para um descrente, como é que está seu filho? Ele vai responder as mesmas coisas. Por que a nossa resposta não é assim? Ah, meu filho acabou de ler a série de testemunhos para a igreja, está liderando um pequeno grupo. Esse menino é um braço direito lá na igreja. É sua filha, ah, minha filha, você precisa de ver que dom que Deus deu para ela, como ela gosta de cuidar das crianças, dirige o departamento infantil da igreja. Olha, é uma bênção em casa. Ela aconselha as amigas, ela está se preparando para ser uma boa mãe, uma boa esposa. Por que a gente não fala isso? Sabe por que a gente não fala isso? Porque os nossos valores são outros. Os nossos valores são nas coisas materiais. E a gente, querendo ou não, é isso que a gente valoriza. E se a gente valoriza isso, é nisso que a gente investe. Então a gente quer que o filho faça um bom curso, entre uma boa faculdade, para ter um bom emprego, para ter uma carreira. Hoje a gente deveria investir nos filhos, na palavra de Deus. Um filho de 12 anos de idade tinha que saber toda a nossa doutrina. Teve uma menina que encontrou um grupo de católicas numa cidade turística, e por ela estar vestida, noviças, né? As moças eram noviças, e por essa moça estar vestida como o Senhor nos orienta, as moças entenderam que ela também fosse uma noviça. Estava com saia longa, etc. Ah, você também? Não sou, eu sou daí. Ah, ela explicou que ela era adventista. Ah, nós acabamos de estudar a origem das religiões. E a sua igreja veio assim, assim, assim. Elas explicaram para a moça qual era a origem da igreja adventista. Falou, olha, não é bem assim. Vocês querem saber como é que surgiu a igreja adventista? As moças se reuniram em torno dela e ela explicou as 2.300 tardes e manhãs de cor, sem ter a Bíblia na mão. Os nossos filhos estão preparados para fazer isso? Ou eles sabem baixar aplicativo, sabem o nome do jogo, sabem isso e aquilo? A gente precisa investir na palavra de Deus. Os nossos filhos precisam entender que eles são testemunhas de Deus e o que é esperado deles aqui. A vida não é brincadeira, nós estamos em guerra. Se a gente estivesse em guerra, como é que a gente educaria nossos filhos para sobreviver a essa guerra? Nós estamos em guerra. A gente precisa ensinar nossos filhos como sobreviver a essa guerra. Não está caindo bomba, mas é muito pior que bomba. A bomba está na nossa mão e a gente faz assim, ó. A gente detona ela. A gente precisa ensinar nossos filhos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Só que eles precisam ver isso em nós. Se a gente não busca, como é que a gente ensina o filho? É bem séria a nossa situação. Por isso que menos de 1 em 20. Por isso que jovens é menos de 1 em 100. E eu falo isso com tristeza. Nós temos tudo para reverter isso. Tudo. Tem toda a luz. Toda a luz. Tudo que você quiser saber está escrito. Pergunta uma coisa, está escrito. Como namorar, como casar, como comer, como dormir, como acordar, como construir a casa, onde morar, tudo, tudo, como fazer trabalho missionário, como dar estudo bíblico, como pregar, tudo está escrito, tudo em detalhes e várias vezes. Mas a gente segue nossos próprios conceitos. Antigamente os israelitas foram proibidos de fazer os filhos passarem pelo fogo, porque os pagãos faziam os filhos passarem pelo fogo com prova de
maturidade. Os filhos, quando alcançavam a idade adulta, para fazer prova que eles eram adultos, tinham que passar pisando sobre o fogo, sobre brasas. E os filhos de Deus foram proibidos de fazer isso por Deus. Mas nós fazemos isso com os nossos filhos. A gente coloca eles no cursinho à noite, fazendo o 3º ano de dia, faz o cara se matar para prestar um bom vestibular. O cara não tem tempo, a pessoa não tem tempo mais para Deus, para comunhão, para nada, perde sono. Uma prova de fogo. Para mostrar que é adulto, que agora vai ingressar numa outra fase da vida. Temos que fazer nossos filhos passarem pela prova de fogo. Põe no balé, põe no inglês, põe no não sei aonde, põe tudo quanto é coisa comum. Enche de atividade a criança, que não devia ter essas atividades. Prova de fogo. A gente faz os filhos passarem pela prova de fogo. E depois põe nos braços do Moloque. Tão simples, a gente poderia educar nossos filhos nas coisas simples da vida, que dão grandes ensinamentos. Vocês conhecem o Zé Martins? Que faculdade fez aquilo lá? Hein, Potá? Que consagração, que sabedoria tem aqui no homem. Fruto do estudo da palavra de Deus. Nós temos muita oportunidade, irmãos, da gente ter uma decisão agora. Quando a gente prorroga a decisão, a gente dá a oportunidade ao inimigo de criar obstáculos na nossa vida. O Sr. White fala que viu muitos perecerem no vale da decisão. Muitos querem fazer, mas estão esperando isso, aquilo, e não vai dar tempo. Como é que fala sobre Noé? Veio o dilúvio e os levou a todos. Quando chegar o decreto dominical, ele vai vir de forma silenciosa, inesperada e, qual é a outra que fala as 3 palavras? Silenciosamente, inesperadamente e furtivamente. O que é furtivamente? É como um ladrão da noite. Furtivamente. Você espera que vai ter assalto? Se esperar, você estava armado. A gente vai dormir e amanhecer com o decreto. E vai ser nos nossos dias. Aí sabe o que vai acontecer? Correrão de norte a sul, buscando a palavra de Deus, mas não tem mais tempo. Aí você fala, mas por quê? Choro e ranger de dentes. Nós olharemos para as nossas vestes e sabe o que nós leremos nelas? Pesado foi na balança e chave falta. A situação mais terrível do mundo não é do descrente, é do remanescente, que não se preparou adequadamente, porque ele sabe tudo o que vai acontecer, os outros nem sabem, estão aí esperando o Cristo deles, vai vir o Cristo deles, vão ser enganados, vão ficar só sabendo nas pragas, mas a gente vai saber antes, você vai sofrer muito. Irmãos, o Senhor falou todas essas coisas para a gente não sofrer. Todas essas coisas eu tenho falado. Para que a gente não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor nos ama. Todas as suas promessas, todos os seus pedidos, todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Que o Senhor nos ajude a não adiar as decisões. Eu tenho certeza que todos estão aqui têm o mesmo propósito, têm o mesmo objetivo de servir a Deus. Mas eu temo que a gente adie as decisões. Eu temo que a gente sempre coloque mais para frente, mais para frente, mais para frente, esperando isto ou aquilo. Eu vinculei a minha ida para o campo ao vender a minha casa em Hortolândia. Mas quando eu vender a minha casa, eu compro um sítio e vou. Sabe há quanto tempo minha casa está lá em Hortolândia? Até hoje. Eu teria lá morando, esperando minha casa ser vendida. O Senhor não falou, venda a sua casa e vá para o campo. Ele nem falou, compre um sítio. Ele falou, vá para o campo. Com casa, sem casa, com sítio, sem sítio, vá para o campo. O resto ele resolve. A ordem de Deus é clara. A gente fica adiando, pode ser que a gente seja pego de surpresa. Eu não quero
Eu estou falando isso com o maior carinho, não é crítica a ninguém, porque eu já estive nessa mesma situação e tenho outras coisas a vencer. Mas eu estou falando porque eu não quero ser culpado de não falar e depois vocês me cobram. Mas o dia de Deus chama-se hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Vamos orar?